Boa Tudo noite, bem? meu querido Nizam. Boa noite. Como é que vai, meu vizinho? Tudo bem? Eu vou bem, graças a Deus, e você? Seja muito bem-vindo. Obrigado por me convidar. Parabéns por tudo aí, por essa liderança aí nesse momento tão difícil, né? Que está todo mundo atravessando. E, e estamos aqui fazendo nosso papel de liderar na crise, né? Que é muito importante, né, Nizam? A É. gente Eu, ta- precisa liderar, por exemplo, dando exemplo. Então, a gente precisa fazer que é para que as pessoas saibam que é possível contribuir da melhor forma que é possível. Então, se a gente está fazendo o que está ao nosso alcance para ajudar tantos que estão aí se perguntando como é que vai ficar a vida, como é que vai ficar o Brasil, como é que vai ficar o mundo. Eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer e me sinto muito gratificado de poder fazer e de contar com uma figura como você participando aqui com a gente também. Olha aqui, veja bem, não tem ninguém que não esteja perdendo, sofrendo, tendo perrengues, né? Veja bem, eu vendi minha empresa e montei uma consultoria, graças a Deus, vou até bater aqui, bem sucedida, e estava me preparando para um momento mais calmo, né? A vida não é bem assim, do jeito como ela é. Então, todo mundo. Eu fui um dos primeiros caras a ter coronavírus no Brasil, aos 61 anos. Não é uma coisa fácil você tomar um diagnóstico desse. Eu sou do grupo de risco, né? Eu tenho amigos, familiares, pessoas que estão sofrendo muito, muito com isso. O dólar lá em cima, né? Enfim, não é um momento fácil para ninguém. Aí hoje eu tive relendo a minha próxima coluna da terça-feira na Folha de São Paulo. Eu vou atualizar um texto de 2009. Eu vou pegar ele e vou ficar corrigindo, porque ele era um texto de crise. Ele foi um texto pós-crise 2008-2009. Isso, entendeu? E era eu me remetendo a uma crise que eu passei. Quando eu montei a DM9, eu montei a DM9 em 1989, Camarote. Eu fui no mercado financeiro com a família Almeida Braga e eles investiram em mim, o que era naquela época US$ 1 milhão, em setembro de 1989. No início de 1990, o Collor veio e levou todo esse dinheiro. Todo. Todo. Eu me lembro que eu morava num flat e eu passei um dia com uma toalha, assim, ó, deitado, assim, com uma toalha. E aí outro dia eu vi uma frase de um amigo meu, eu tenho feito palestras o tempo todo, Donato até reclama. Mas é o papel da gente. Se a gente não impulsionar a quem está começando. Imagine um cara que se formou. Meu filho acabou de se formar nos Estados Eu vi, Unidos. parabéns, parabéns. Entendeu? Que orgulho. Sim, mas imagina ele, assustado, É, né? Não consegue visto, não é verdade? Possibilidade de emprego difícil. Imagine o cara que vai se formar no Brasil nesse final agora. Ou que começou a abrir uma empresa. Não é fácil para ninguém, não. tá? Então, lá eu estava começando minha empresa, começando. O cara levou todo o meu dinheiro. E aí, eu vou citar essa coluna, um amigo meu, o Carlos Alberto Miranda, e ele disse que a mãe dele estava com câncer. E ela foi no oncologista, e o oncologista perguntou para ela, a dona fulana, a senhora é vivedora ou morredora? E ele explicou para ela que tem paciente que é vivedor. Então, toda a postura dele é de viver. E tem outros pacientes que são morredores. Eles adotam uma postura de morrer, entendeu?
Então, nessa crise, e eu me lembro disso lá de 1989, da de 89, depois a de 2009, depois essa, e depois essas coisas que são do Brasil e do mundo, ou você adota a postura vivedor ou morredor. Entendeu? O sujeito que é vivedor, ele não vai ser abençoado por circunstâncias melhores. Não Só que vai. ele põe na cabeça de que ele vai viver e ele vive, entendeu? Então, essa é o espírito da A crise. força do pensamento positivo é absurda, né, Nizam? Mas eu queria, antes da gente continuar, quando a gente encontra uma pessoa que sempre pensa para frente, pensa positivo e é doer, você conhece bem essa frase, esse termo, você frequenta muito os Estados Unidos, a gente vai falar aqui da sua passagem por Harvard, você é um doer. Então, quando a gente encontra um doer, a gente não teve nem tempo de apresentar quem é você. É, obviamente que a grande maioria das pessoas sabem, mas para os que não sabem, eu queria apresentar vocês para o nosso convidado dessa noite, o senhor Nizam Guanais, um baiano, nascido em 58, acabou de fazer 62 anos, ele fez, quando ele teve o coronavírus, ele estava com 61, ele está com 62, ele é o CEO da N Ideias, que foi essa empresa de consultoria que ele falou que estava preparado para entrar numa fase mais tranquila. É isso. Quem é o Nizam? Ele é um cara formado em administração de empresas pela Universidade Federal da Bahia em 79. 20 anos depois, 40 anos depois, ele resolveu voltar a estudar, se matriculou no OPM, que é o Owner President Management, em Harvard. Quer dizer, já tinha passado, já teve uma história brilhante de sucesso, ele resolveu voltar para a escola. O Nizam é o marido da Donata, pai do Antônio, do Zeca e da Helena, e ele é, dentre outras coisas, apontado pelo Financial Times como um dos 5 brasileiros mais influentes do mundo, pela revista Fast Company, e pela revista Fast Company como uma das 100 mais criativas do mundo. Assim, por que eu estou dizendo tudo isso? Antes da gente continuar a conversa, uma das características do Nizam que mais me encanta é o amor que ele tem pelo Brasil. Então, toda essa conversa que a gente vai ter aqui, a gente vai falar de mundo, a gente vai falar de geopolítica, de cenário global, de disputas bilaterais, mas se tem uma coisa que o Nizam é um apaixonado pelo Brasil. Eu não conheço chanceler que desenvolva melhor a função de promover o Brasil como Nizam, em todas as esferas. Seja no mundo corporativo, seja no mundo educacional, seja na filantropia, seja na ONU, seja na Unicef. Então, eu queria fazer essa breve apresentação de quem é o nosso convidado para vocês entenderem que tudo que ele falar aqui, ele pode pensar mundo, mas ele está falando com foco no país que ele ama, promove, investe e faz tudo que está ao alcance dele para desenvolver. Então, Nizam, é um enorme prazer conversar com você, porque são de pessoas como você que o Brasil precisa sempre, mas principalmente nesses momentos de desafio absurdo que a gente está passando. Desculpa eu te interromper, mas eu queria fazer esse preâmbulo e queria que você continuasse o que você estava me falando antes de eu te interromper. Não, é um prazer. Obrigado pela introdução, pelo carinho, por me dar essa oportunidade da gente conversar. Eu acho o seguinte, Camarote, nós estamos vivendo um momento dificílimo, porque tem uma crise humana sem precedentes. Se você imaginar, esse domingo, nos Estados Unidos, a capa do New York Times eram 100 mil mortos. 100 mil mortos são 2 vezes o Vietnã. Então, tá. Aí, esse é um drama. Mas o outro drama é o drama empresarial e até o drama geracional. Por quê? As pessoas, elas se perguntam uma coisa que é assim, quando vai voltar ao normal? Bom, o normal no sentido de que as pessoas vão poder sair às ruas e tal, sei lá, daqui a 20, 30, sei lá, não sei quanto vai dar. Mas o normal da economia voltar é um negócio que vai levar um tempo enorme, um sacrifício empresarial, de mortes de empresas
Então, além do drama humano, você vai ter o drama empresarial, sobretudo da pequena e média empresa. Isso é no mundo inteiro. Isso é no mundo inteiro, não é no Brasil. Então, aqui só nos resta resiliência pessoal, porque cada um de nós vai enfrentar problemas, em problemas da nossa empresa, em problemas dos nossos clientes, problemas dos nossos familiares e tal. Então, a gente vai ter que conviver com esse cenário. E a outra coisa é espírito público para ajudar aqueles que precisam mais que a gente, que precisam da nossa orientação, que precisa do nosso guidance. E eu acho que é esse papel que você está fazendo e é o papel que eu tenho tentado fazer. Então, boa parte do meu tempo eu tenho dedicado a falar com a pequena e média empresa, tá certo? Sobre os caminhos que uma pequena e média empresa pode ter nesta crise. E também orientar aos jovens que estão entrando no meu setor, né, como é que eles se posicionam num mercado onde você vai ter menos investimento publicitário, onde você já tem uma mudança do mercado de comunicação, né, dos meios tradicionais para os meios digitais, mas, ao mesmo tempo, a reinvenção do tradicional. Você mesmo está fazendo isso brilhantemente. A Forbes é um case no mercado. Muito obrigado. Ela contradiz o vento, né? Porque você criou uma comunidade, você é inquieto, você cria coisas, e isso fez de você um líder. Você podia ser um morredor e é um vivedor. Muito obrigado, muito obrigado. O que eu acho disso tudo, Nizam? Indiscutivelmente, o desafio é enorme. Eu tenho ouvido cada vez mais relatos de pessoas que já perderam o fôlego e, infelizmente, o resgate não está sendo rápido o suficiente no Brasil como a gente esperaria. Mas eu também estou vendo muitos vivedores que estão se reinventando completamente. E você usou uma palavra que eu venho tentando fazer que essas lives sirvam de um momento de entretenimento, para que a gente fuja um pouco do noticiário extremamente pesado. As notícias que a gente vê do mundo inteiro não são notícias palatáveis, né? A gente está falando de morte, a gente está falando de crise da economia. Então, a gente resolveu fazer as lives da Forbes para que seja um momento de entretenimento, mas com muita entrega de um conteúdo inspirador. E eu tenho tentado passar alguns insights, alguns takeaways, e uma palavra que aparece com enorme frequência aqui, eu sou adepto dela, chama-se resiliência. E que bom que você tocou nela no primeiro instante da sua fala, quando você falou que ficou lá no flat com uma toalha. Todo o dinheiro que você tinha para tocar o seu sonho foi confiscado, mas você não optou por morrer, você optou por viver. Você foi historicamente resiliente. Então, você que está assistindo aí a gente, não esqueça disso. Não pense que está fácil. Não está fácil para ninguém. Obviamente, eu ouvi uma frase, acho que foi aqui, em alguma das lives, que diz: está chovendo para todo mundo, está molhando diferente. É verdade. Chove para todo mundo, molha diferente. Tem algumas pessoas que estão numa condição mais favorável, mas está difícil para todo mundo e não pode desistir. A resiliência, o quanto você apanha e a rapidez que você levanta é fundamental. E você falou da transformação, né, Nizam? O quanto você acha que essa transformação... Porque a gente tem dois cenários, né? A gente ouve alguns, que eu não sei se são muito otimistas, são realistas ou estão fora da realidade, que dizem que essa crise vai passar com uma rapidez maior do que as anteriores, porque ela foi causada por algo completamente inesperado. Diferentemente da crise de 2008, por exemplo, que estava já uma bolha, que o mundo já vinha patinando, que as finanças já estavam em dificuldades, então foi algo que eles não conseguiram frear, porque já vinha uma avalanche. Mas muita gente acha que quando voltar a certa normalidade da economia, que as coisas vão caminhar mais rápido do que nas crises anteriores. Qual é a sua opinião sobre esse ponto? Bom, eu não sei. Eu não sei exatamente o que vai acontecer. Eu sei o que é que eu posso fazer acontecer. Tá certo?
O que eu posso fazer acontecer é, rapidamente, cortar meus custos. Uma coisa que uma crise não pode fazer é pose, entendeu? Então, imediatamente, Donata e eu sentamos e nos aqui, olha, que custo fixo, o que é que a gente pode cortar, o que é que a gente pode negociar, os custos da minha empresa, item por item. Minha empresa é bem leve, sou eu e dois assistentes, tá certo? Mas essa postura de... não adianta só a sua crise estar só no Jornal Nacional. Não, ela tem que estar na realidade da empresa. A empresa e toda a cadeia, os colaboradores, têm que estar todos vivendo a mesma coisa, que não é um negócio de ficar chorando. Entendeu? Chorar. Eu chorei. Eu chorei quando eu recebi o meu resultado, eu chorei agora quando eu vi os 100 mil pessoas, eu chorei em vários momentos. A gente tem dias que a gente cai de joelho. Não é mole, não é mole para ninguém. Eu não sou imune, entendeu? Mas eu acho que tem que ter uma postura. É o que você faz depois que você chora. Você tem que levantar e tem que ir para cima da coisa. Ir para cima da coisa é tomar medidas objetivas em relação àquilo. Entendeu? A fé com atitudes. Não adianta só ter fé. Então é o quê? Enfrentar seus custos, renegociar os seus compromissos, é olhar as coisas com olho de engenharia, né? Às vezes, numa crise, o concorrente pode ser um parceiro. Vocês estão os dois na mesma tormenta, entendeu? Você olhar com olho de oportunidade. Hoje em dia, todos nós temos WhatsApp. Com o WhatsApp, aqui na Fazenda Boa Vista, eu amo o dono da venda daqui da Fazenda Boa Vista, porque o sujeito é um craque, ele é um lutador, esse cara não dorme. Entendeu? E ele usa um instrumento que ele tem, que é o WhatsApp. Entendeu? Boa parte dos brasileiros, tá, eu sei das desigualdades, mas se existe uma coisa que é democrática, é o WhatsApp. São as redes sociais. Entendeu? Então, é você olhar o problema, mas enfrentar esse problema com olho de fundador. Ou seja, é você voltar a ser o fundador da sua empresa. Por que é que muitas vezes que o sujeito que está começando, ele consegue encontrar caminhos que o bacanão, que o CEO, que o dono da empresa já esqueceu? Entendeu? Porque o cara que está começando, ele não tem outra opção. Começar já é uma crise. Né? Começar, você não tem dinheiro, você não tem verba, você não tem nada. Ou é ou não é, né? Você tem que encontrar alternativas, camarote. E é esse momento, entendeu? As empresas grandes, o que eu digo para eles, volte a ser fundador. Pega a tua empresa na mão, tá certo? Para startup, olhe as coisas com um olho, como é que se diz, louco, um jeito estranho, né? É pensar a coisa de um jeito diferente das coisas. Vou dar um exemplo. Eu comecei a fazer live. Que, por sinal, parabéns, viu? Que conteúdo. Eu comecei a fazer lives, por quê? Porque eu estava trancado numa casa, as pessoas querendo ter... Né, eu acho que é uma coisa boa isso que você dá para as pessoas e que eu posso dar. Né? Então, nesse final de semana, eu vou entrevistar Abílio, Roberto Medina e o Washington Oliveto. Os três são 3 grandes sucessos. Mas qual é a característica que eles têm? Os 3 foram sequestrados. Os 3, né? Os 3 viveram uma quarentena forçada com muito medo. Então, o que esses... Pensa bem a situação. Não, eu não tinha pensado nesse aspecto. Os 3 foram sequestrados. Eu convidei por causa disso. Os 3 são ídolos meus. Trabalhei com o Roberto Medina, foi das pessoas que me ensinou a trabalhar com o Washington, e o Abílio é ídolo meu. Tá? Esses homens tiveram uma resiliência, porque eles não deixaram a vida vergar eles. O Abílio ficou enterrado, cara. Entendeu? Então, esses caras... Que gente assim... Que casca essas pessoas têm? E é essa mensagem que a gente tem que passar para as pessoas agora. Para quem está sofrendo no hospital. Para quem perdeu um familiar. Entendeu? Por que eu chamei o padre Fábio de Mello? Por causa disso. Por que eu chamei o Arthur Guerra, a Camila... Magalhães, a Cristiana... Todos esses eu convido. Por quê? Porque são pessoas que vão
passar luzes nesse momento de muita dificuldade para as pessoas. É isso. Sem dúvida. Entendeu? Pessoal, vocês não podem perder. Quem ainda não assistiu, Nizam Live, todos os domingos, ele como sempre um gênio, ele resolveu que ele não iria ocupar todas as noites dele fazendo live. Ele fez um bloco, ele concentrou, num dia que basicamente não existe outro entretenimento. Ele está competindo cabeça a cabeça com o Fausto, e ele faz às 6, às 7 e às 8. Exatamente. Um atrás do outro. É brilhante. Você ouve temas diferentes num mesmo dia, parabéns. E eu acho que esse tipo de rapidez e sagacidade que faz a diferença, Nizam. Eu conheço gente que está no food industry. Seus restaurantes estão fechados. Essas pessoas não faziam delivery. E demoraram 45 dias para resolver o que precisavam fazer. Talvez embalados pela ilusão de que essa quarentena só fosse durar 14 dias. Então, pessoal, peguem todas essas frases que saem às vezes soltas, mas que elas têm muita importância. Não espere. O Nizam não necessariamente precisava chamar Donato e falar, vamos sentar. Isso tem que ser feito. É V0. 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 Tem que fazer. Redução de custos, o caixa na mão, a manutenção da sua longevidade financeira, porque senão você fica no meio do caminho. Não ter pose. E não ter pose. Outra coisa, não ficar postergando decisão. Olha, não, faça já. Outra coisa, aproveite a crise, muitas vezes, para tomar decisões que a sua empresa devia ter tomado, entendeu? Neste sentido, a crise ela pode ser uma oportunidade. Às vezes você está postergando coisas na vida, você está entendendo? E ela lhe traz a oportunidade de você aproveitar. Vou dar um exemplo. Eu invisto numa empresa de muito sucesso, que é o Doutor Consulta. O CEO do Doutor Consulta, o Renato Veloso, é um craque. E o que é que o Doutor Consulta viu? Ele viu, neste momento, a oportunidade enorme de crescer no telemedicina. O que é que acontece? A telemedicina do Doutor Consulta está voando. Entendeu? Então, ela é cheia de problemas, enfrente problemas. E não tem a pose. Pose mata a gente. Entendeu? Olha, quando eu tiver tempo, eu vou fazer meu LinkedIn com todos os defeitos e erros que eu já fiz na vida. Porque todo mundo só bota um bonito lá no LinkedIn, né? Não é verdade? Mas eu já investi em entretenimento, XYZ deu errado, tá certo? Eu já fiz um monte de bobagem. Eu já perdi dinheiro pra caramba, entendeu? Eu já entrei me achando, como é que se diz? Eu já insisti em coisas. Enfim, eu acho que hoje o que eu tenho, eu dou coach a muitos jovens, e eu acho que eu tenho sempre um protocolo com os jovens. Ao invés de ficar me debruçando sobre o que eu sei, eu sempre uso, a cada sessão de coach com meus guiados, as coisas que eu errei. Então, hoje, case número 1. Tá entendendo? Trabalhar... O que te ensinou mais, Nizam? O sucesso ou o fracasso? As pancadas que você... o fracasso. Indiscutivelmente, né? Indiscutivelmente. Indiscutivelmente. Porque tem puxa ele puxa de volta, né, Nizam? Quando a gente acha que a gente está voando, que a gente é imbatível, que a gente sabe de tudo. Contratar quem você não pode demitir, trabalhar com parente, entendeu? Trabalhar com parente pode ter exceções assim raríssimas, mas tem que ter muita governança, entendeu? Contratar uma pessoa que você não pode demitir, isso vai dar errado. Entendeu? E se você pegar... Então, o que é que eu faço? Eu já fiz isso, eu me organizei. Eu peguei lições. Se algum dia eu pudesse dar um curso, eu daria um curso cujos capítulos são coisas que eu errei. Entrar em setor que parece que é parecido. Publicidade e evento. Publicidade é publicidade, evento é outra coisa completamente diferente. Entendeu? Uma vez eu vi... Quem me contou isso foi um amigo meu, eu não vou nem citar o nome para não constranger ele.
cara é um craque em restaurante. Aí decidiu montar um bar. Como se bar e restaurante fosse a mesma coisa. Não é a mesma coisa. São coisas completamente diferentes. Então, voltando para a coisa da crise, eu acho que isso eu sei. Pose e postergação em crise é complicadíssimo. Então, faça logo o que tem que fazer. Né? Faça logo o que tem que fazer. Não tenha medo de enfrentar a situação. De negociar, de fazer contenção. Os filhos têm que saber que está numa crise. O sócio tem que saber. A postura é de crise. É isso. E vamos combinar, né, Nizam? Se tem uma hora que não dá e não precisa ter pose, é essa. Está todo mundo nivelado. Está todo mundo sabendo que se você precisa baixar em algum momento algo, o padrão, o tamanho do escritório, o carro que você dirige, é agora. Porque todo mundo está sabendo que o desafio é para todos e é real. Não, quer saber? A crise vai dar a gente. Eu vou dar um exemplo. Quando eu recebi o resultado de que eu estava com corona, como é que foi isso, hein? Eu só descobri porque eu sou hipocondríaco. E como eu sou sócio do Doutor Consulta, somos dois. Eu sou completamente hipocondríaco. Então, como eu sou sócio do Doutor Consulta, eu pedi para fazer um exame. Fiquei ali no pé para fazer. Porque eu não tinha nada. Aliás, eu não tive sintoma. Meus sintomas foram muito leves. Eu tive dor de cabeça, falta de olfato, de paladar, mas só. Nunca tive febrão, falta de ar, não tive nada. Não sentiu dor no corpo, não sentiu nada? Não, eu tive um pequeno cansaço tênue mas nada mais que isso. E aí eu percebi, ó, uma coriza pequena, e aí eu fui fazer. E nós já estávamos aqui na Boa Vista, porque eu sou de grupo de risco. E aí eu fiz a Donata e fiz uma senhora que trabalha na minha casa. Bom, quando o resultado veio, para mim foi arrasador. Pela minha idade, graças a Deus, eu não passei para a Donata. Nós ficamos em alas diferentes da casa. Eu passei 18 dias no meu quarto. Graças a Deus que a minha casa aqui tem um jardim. Então, quando eu precisava, eu cortava o jardim e ia para debaixo de uma árvore e ali eu ficava trabalhando. Agora, eu adotei uma postura positiva. Eu não parei de trabalhar. Eu diminuí o consumo de notícia, porque, pensa bem, não é fácil. Você tem que segurar a cabeça. Não é? Esse negócio não é uma gripe. Não, tem gente morrendo. Tem gente morrendo para burro. Então, eu acho que é uma coisa que é um jogo mental. Por isso que está se falando tanto de saúde mental nesse momento. É uma pauta muito importante. Saúde mental ela é importante, inclusive, para a performance do autoempresário. Então, esses componentes que, aliás, eu vou lhe dizer, eu não sei, eu não posso falar isso porque não é uma coisa médica, mas eu imagino que se eu não tivesse cuidando de minha saúde, como eu tenho adotado nos últimos anos, talvez eu não tivesse passado por isso de uma maneira assim tão inteira, entendeu? Então, eu não tenho dúvida disso, Nizam. Não sou médico, mas não tenho dúvida. Entendeu? Então, foi, sem sombra de dúvida, eu acho que saúde é uma poupança que você faz. É uma coisa que você guarda para um momento de muita necessidade. Isso é uma coisa importante. Você mencionou o nome do Dr. Arthur Guerra. Eu conversei com ele aqui também, porque eu vi uma live que ele tinha feito com a Fabiana Scaranzi na Forbes, e ele falou coisas tão apropriadas que eu falei, esse assunto não pode parar aí. Não. Convidei ele para fazer uma live comigo. Gostei mais ainda do que eu vi. O Arthur hoje tem uma coluna na Forbes, ele está escrevendo semanalmente, gravando vídeos. Parabéns. Muito obrigado. E eu fico muito feliz de tê-lo conosco, porque a gente se preocupa, a gente está falando aqui de gastos, de contenção, de diminuir, baixar a pose, mas a gente não pode esquecer de um componente importantíssimo de tudo isso, que é a cabeça.
ter a cabeça. Se ela não estiver funcionando de forma eficaz, você pode ter certeza que os seus esforços podem se mostrar totalmente ineficazes. Então, a gente está conversando, inclusive, com o doutor Arthur e com a doutora Camila, de fazer um webinar da Forbes sobre saúde mental. Eu acho importante isso. Como as empresas, como os líderes, como o C-Level, como empreendedores precisam abordar esse tema tão importante. Então, eu não tenho dúvida que a sua capacidade física, você se tornou um maratonista, a gente vai chegar aqui dos seus hobbies, você corre triatlon, você, enfim, se colocou fisicamente pronto para enfrentar um negócio desse, que talvez se você não tivesse, poderia ter um resultado diferente, né, Nizam? Não, e é se alimentar. Hoje mesmo eu estava com a lista dos livros que o Bill Gates sugeriu para essa pandemia. Está lá no Google. Eu quero ler. Está na Forbes também, a gente publicou os 5 livros dele. Não é isso? Então é importante. O que eu acho legal que você tem feito na Forbes a Forbes ela cobre todos os sucessos, né? Entendeu? Então é o sucesso financeiro, é o sucesso econômico e tal, mas também é o sucesso mental. Enfim, são todos os cuidados, né? Eles estão atrelados, né, Nizam? Eles estão totalmente atrelados. Então, eu fui uma vez fazer uma palestra lá na Microsoft, e a convite do Bill Gates lá, falar do Brasil. O Brasil estava naquele... A gente tem que se preparar porque o Brasil sobe, aí ele desce, e aí eu fui lá. E eu fui falar de consumo. O Brito da Embev também, cada um de nós tinha um aspecto do Brasil. E eu estava começando essa história de correr, e o programa lá começava às 7 horas da manhã. Estamos falando lá de Seattle, né? Lá na ponta dos Estados Unidos, perto do Canadá. E eu fui para a academia cedo, o Camarote. Imagine o mundo empresarial. Pensa aí o nome. Eles estavam todos na academia. Todos. Eu imagino. Então era o Jeff Bezos. Você imaginar, estava ali de manhã. Então, para mim, caiu a ficha muito claramente, e a gente sabe disso, né? Que hoje o CEO ele é surfista, o CEO é maratonista, o CEO... Enfim, porque tem que ter resiliência. Tem que ter resiliência no sucesso, tem que ter resiliência em tudo, né? A gente viu essa semana aí a Magalu bateu 100 bilhões de valorização. Que incrível, né? A ação estava 12, sei lá, e agora foi para 40 e tantos. Bom, as lojas dele também fecharam. Ele não foi abençoado por Deus com uma circunstância específica. E ele tomou. Está lá, quando ele foi falar essa semana para a imprensa, como é que se diz? O resultado dele, claro que foi menor, mas o que ele mostrou? Ele mostrou imediatamente uma capacidade de reação, de organizar a empresa, entendeu? Então, acho que para mim, Camarote, nós estamos aqui conversando para dar às pessoas insights, é isso. Faça o que tem que fazer, entendeu? Nesse sentido, seja pessimista, entendeu? Diga assim, não, olha, eu vou... Isso aqui... Porque seja pessimista no sentido de não fica... Porque tem gente que usa o otimismo no lugar errado, né? Não, você não tem que gerenciar com fé. Fé é para outra coisa. Fé é para acreditar que fazendo o que tem que ser feito, vai dar certo. Tá certo? Agora, gerir sua empresa com roleta, não, olha, eu não vou fazer nada disso, mas vai dar certo. Não, até porque... Não vai acontecer. Não entregue na mão de Deus, que Deus está ocupado pra caramba, né? Então... Tem muita coisa para fazer. Nizam, você é um cara que sempre viveu cercado de criatividade. O que você acha? É mais fácil ser criativo na crise ou... Deixa eu refazer a pergunta. É mais fácil ou mais difícil ser criativo durante a crise?
Olha aqui, eu não sei se é mais fácil ou mais difícil, mas é imperativo. Imperativo. Eu concordo. Eu garanto, é na crise, que você olha para coisas com outro olho, entendeu? Por exemplo, eu vou dar um exemplo, 1989. Eu vou soltar um palavrão aqui para vocês lembrarem. Eu não tinha um puto. Um puto. Todo o dinheiro que eu tinha, o cara levou. Tá? Liquidez zero. Sabe o que é zero? Eu não tinha nada. Então, o que eu tinha naquela? Eu só tinha a vontade de vencer. O que eu fiz? Eu falei, olha, se eu ficar chorando, eu passei um dia inteiro chorando. Ponto. Aí eu falei, bom, eu vou ter que levantar daqui, porque eu vou ter que pagar esse flat. Tá? E aí eu vou para cima. O que eu fiz? Eu dei uma coletiva no McDonald's. No McDonald's? Claro, eu tinha subido minha verba. Entendeu? Então eu chamei meus anunciantes no McDonald's, o McDonald's da Henrique Schaumann ali. Falei para eles, olha, eu estou chamando vocês para comer um sanduíche porque minha verba sumiu. Agora, ao mesmo tempo, eu estou mostrando a vocês criatividade e liderança na crise. Tá certo? Porque eu estou aqui à base de sanduíche, mas a gente vai encontrar soluções. E ali eu comecei a liderar, que é um negócio da live agora, entendeu? É um negócio da live. E com essas lives, eu estou levantando dinheiro, não para mim, mas para a Casa Santa Terezinha. Eu vi, parabéns. Então, que bela a Magalu atitude. está me ajudando na Casa Santa Terezinha. Agora eu achei um outro anunciante, uma empresa incrível que vai me ajudar, que é o iFood, com lanches para as crianças, porque essas crianças têm problemas genéticos de pele. Não é contagioso, mas parece. Então, uma criança dessa, quando ela tenta entrar num restaurante de fast food... Para pedir comida, né? Ela não tem uma experiência boa. Muitas vezes as pessoas pedem para ela sair do avião. Tá. Então, se nós temos problemas, nós temos que pensar num momento como esse nas pessoas que têm muito mais problemas. Imagine se nós, que temos a pele toda direita, temos medo do vírus, imagine quem tem pele em carne viva, entendeu? Então, uma das coisas que também ajuda esse momento é pensar nos outros. Falando nisso, Nizam, deixa eu pegar essa deixa para a gente não perder o fio da meada. A gente sabe que você tem um histórico ligado à filantropia. Recentemente, pré-pandemia, você estava, não sei se foi em Portugal, se foi na França, assinando junto à Unicef a renovação do Criança Esperança. Do Criança Esperança. Com a Unesco, Com a Unesco. Você acha que esse episódio vai ser um turning point no Brasil? Porque a gente está vendo uma mudança radical de postura das empresas. A próxima edição da Forbes traz a lista das 100 maiores doadoras durante a pandemia. Só que a gente resolveu que essa não vai ser uma lista única nesse momento. A gente vai fazer o ranking das 100 maiores empresas doadoras do Brasil todos os anos. Porque eu quero crer e quero que a lista incentive isso, que a gente sabe que uma lista da Forbes move montanhas, todo mundo em algum momento sabe da relevância desse produto, quer estar nele. Você acha que o Covid vai ser um turning point para que mais e mais empresas e pessoas físicas comecem a doar? Porque no Brasil isso não é comum, né? Não. Eu acho assim, eu lhe convido a convidar Bruno Astuto para falar sobre a história das pandemias. Eu nunca vi uma pessoa saber tanto disso. E o que mudou na humanidade com a peste negra. A peste negra o convite está feito. O convite está feito. Faça isso porque é impressionante. Ele conta o que aconteceu e como a peste negra trouxe o renascimento. Eu acho que vai haver um renascimento com posturas como essa. O camarote, você é o camarote porque você se mexe. Entendeu? Então você inventa as coisas, você está no Homem do Ano, você
na edição agrícola. Aí você... Essa coisa da solidariedade, ela está posta para todo mundo. Por que você vai lá e faz? Essa, para mim, é a postura, entendeu? De que as pessoas têm que olhar para a crise. Claro, é duro, é difícil, é complicado. Não foi fácil para mim ver meu filho se formar dentro de um apartamentinho, porque ele tinha os sonhos, né, de uma formatura grande e tal. Agora, o que eu fiz? Eu tentei dar a ele a melhor formatura daquele jeito que eu podia. Entendeu? Então, chore no seu quarto de hotel e depois vá para cima da crise. Entendeu? E vai para cima de crise criando oportunidades como essa que você criou para a sua empresa e mais para a sociedade que você vive. Essa coisa da solidariedade, ela é fundamental. Por quê? O que aconteceu com esse vírus? A peste negra veio do Oriente também. Tá? Igual. Tá? Mas o que acontece hoje é o seguinte: antigamente o vírus andava a cavalo. Hoje ele anda de avião. Ele anda de celular. Né? Então as coisas elas vêm numa velocidade enorme. Os países eles se protegem com fronteiras. O vírus não obedece fronteira. Então, como diz o Val Harari, que nós levamos para falar no Congresso Nacional, só existe uma maneira de enfrentar os problemas do mundo hoje, com solidariedade entre os países e com cooperação. Não houve cooperação. A China teve um problema e ela escondeu dos seus cidadãos e escondeu dos outros países. E assim uma coisa foi se propagando. A coisa foi se propagando porque os países resolveram criar um problema desse. Então, por exemplo, o prefeito de Milão fez uma campanha dizendo que Milão não pode parar. Por causa dessa campanha dele, milhares de milaneses morreram. Então, não dá para tratar uma situação como essa do ponto de vista de política. Aconteceu igual no Renascimento. Pode olhar lá em Florença. Os donos de Florença escamotearam, tudo igual. Sabe o que é tudo igual? Tudo. A história se repete com alguns séculos de diferença, né? Mesma coisa, entendeu? Então, só que é uma complexidade muito maior nesse mundo do avião, no mundo que é globalizado, entendeu? Então, está claro que os problemas do mundo têm que ser resolvidos pela cooperação entre os países, por uma atitude mais robusta e mais moderna das organizações como a ONU, a Organização Mundial de Saúde, que precisam também se redesenhar para serem mais eficientes, ok? E também por uma postura individual solidária. Não é você ser... Eu não sou Madre Teresa, não sou Dalai Lama e tal, mas hoje em dia a melhor maneira de pensar em si é pensar nos outros. Está provado. Eu não tenho dúvida disso. E fico muito feliz de ouvir de você que você acha que vai ser um turn point, porque eu acho que o Brasil precisa disso. Acho sim. As empresas têm um papel social, o capitalismo tem que ter uma reflexão. Essa é uma pauta do mundo, não é uma pauta que a gente está inventando. Tá? Há uma desigualdade enorme. Esse barulho está chegando aí? Um pouquinho. Há uma desigualdade grande no mundo. Essa desigualdade precisa ser enfrentada. Essa quantidade de ódio, de haters, tá? O caldo de cultura disso é a desigualdade. Porque, sabe, é muito complicado. Nós vivemos uma classe social privilegiada. Nós lutamos para isso. Mas afronta as pessoas que não têm, né? Elas ficam olhando do lado de fora da janela um conjunto de pessoas tendo acesso a coisas que elas, de maneira injusta, não têm. Então, nós precisamos nos debruçar sobre esse assunto. Não dá para ficar vivendo nossa vida indiferente à vida das pessoas, entendeu? Então, nesse sentido, esse trabalho meu como embaixador da Unesco é uma coisa que realmente dá prazer na minha vida.
Eu gosto muito de trabalhar, mas esse night job, de ter outras atividades ligadas à área social, que, aliás, eu sempre tive, não é hoje. Desde a minha Por isso que eu época, falei, você tem um histórico ligado à filantropia, tenho, ao social, muito grande, e eu queria ouvir e fico feliz tenho, de saber que você acha tenho, que isso vai servir tenho. como turning point no Brasil. Acho e parabenizo como embaixador da Unesco essa sua edição, porque eu acho que as empresas, elas, essa história de falar para sempre as empresas, não, você não fez mais que sua obrigação, não, não é bem assim. As empresas pagam impostos para valer, elas geram empregos, elas têm uma série, elas têm um papel social enorme, mas nessa crise, elas tiveram uma, uma postura exemplar. E indo na contramão do seu faturamento, né, Nizam? Porque todas Exatamente. elas estão sendo impactadas severamente. Não, e foi um festival assim. Você vê, o Itaú teve uma postura, sabe? É a sexta maior doação global, tá? Incrível, Mas não incrível. foi só o Itaú, sabe? Suzano, Vale, Magalu, o próprio Jornal Nacional teve uma postura enorme ao abrir, sabe, minutos da sua programação para mostrar as empresas se movimentando, Coisa que entendeu? historicamente nunca fizeram de mencionar nomes de empresa Nunca, que não fossem anunciantes, né? Uma nunca mudança de paradigma uma enorme. mudança de paradigma. Então, é uma coisa bacana de fazer, porque, veja bem, isso dá a uma nova geração de brasileiros. Na realidade, a gente cria os filhos por exemplo, né? Tá certo? Não é o que a gente fala para os filhos, a gente cria por exemplo. Então, muitas coisas que na vida eu mudei é porque eu estava dando mau exemplo para o Antônio, para o Zeca e para a Helena. Entendeu? Então você tem que se aprimorar como pai. Tem. A gente não nasce pronto. Entendeu? É. E aí tem uma frase do Juscelino que é: com erro não há compromisso. Então, numa crise, não tenha compromisso com os teus erros. Todo mundo tem um monte de erro. Todo mundo tem. Não tenha Exato. compromisso com teus erros. Fenomenal. A gente está se aproximando dos 10 minutos finais da nossa conversa, infelizmente. Eu tenho aqui uma série de perguntas para você. Deixa eu ver o que o pessoal mandou aqui. Uns elogios, empatia, vocês estão salvando o meu dia. Muito obrigado, pessoal. Resiliência é uma necessidade. Deixa eu ver aqui. Tem umas perguntas que a gente já falou. Qual é o seu conselho para as startups nesse momento, Nizam? Realismo. Inclusive, olhe para o inimigo com olho de fusão. E se você puder juntar um grupo de startups para comprarem juntas, né, para dividirem práticas de excelência, é praticamente uma república de startup, faça isso. Tá? Porque, de repente, uma startup tem uma força, a outra tem uma fraqueza. Por exemplo, nós temos um grupo de OPM. A gente está constantemente conversando. Então, se você puder fazer um grupo de WhatsApp, conversando com um grupo de startups, um sujeito vai ter, no nosso grupo de OPM, tem colegas meus que me ensinam coisas que eu não sei. Por outro lado, no marketing eu sei mais que eles. Então, essa coisa, arrume um grupo, não fique sozinho, não. Compre junto com outra startup, divida forças e fraquezas, né? Aprenda, arrume um coach, tá certo? Alguém que pode lhe dar mentoria, tá? Esse tipo de olho. Você está numa guerra, trabalhe com cooperação, sabe? Numa guerra, se você tiver que olhar para o seu inimigo com olho de aliado, faça isso. Não fique... Quando passar, separa novamente e volta para a guerra, né? Exatamente. Então, virar a chave e ter um outro olhar, sabe? Tem um outro olhar. Tem um case de Harvard que mostra como a Coca-Cola e a Pepsi fizeram uma guerra sem sangue no século XX e, com isso, elas tiveram lucros de 40%, porque jamais queimaram preço.
Então, olhe, nossa, você está tendo problema, o que você pode... Então, se hoje você tem uma loja na sua rua, o que sua vizinhança pode fazer junta? Né? Pense como síndico de prédio. Olha, eu estou aqui, eu sou uma padaria. Ok. O que você pode fazer com a confecção do lado e o que a confecção do lado pode fazer? Entendeu? É isso. E não tem horário. Trabalho não faz mal a ninguém. Entendeu? Eu gosto muito de trabalhar. Meus filhos veem isso. Você é um trabalhador. E vamos para cima. Qual é a outra opção? Aí Não tem outra opção. Não tem outra opção. A pergunta daquela senhora ao médico: você é vivedor ou você é morredor? Tá certo? Escolha ser vivedor, porque, no mínimo, não vai vencer o câncer. No sentido de, o câncer não vai desaparecer, mas você tem uma chance de enfrentar. Sem dúvida. Muito bom. Vamos para mais uma pergunta aqui, Nizam. Como integrar executivos que antes trabalhavam em grandes corporações em uma empresa menor? Isso não é fácil. Olha, faz parte de meus erros aí, hein? Eu vou montar um curso chamado Meus Erros. Uma vez, um dos piores momentos que eu tive na minha companhia foi quando eu trouxe um pavão, entendeu? E ele era um comandante de grande navio que não sabia navegar em bote. Então, amigo, você tem aí um desafio. Porque, geralmente, os sujeitos de uma grande estrutura, eu não estou dizendo... os grandes CEOs, a meu ver, são justamente aqueles caras que não perdem fio terra, que são hands-on e tal. Mas, muitas vezes, o sujeito não é um grande CEO, ele é um CEO grande, entendeu? E aí é complexo, porque o cara perdeu a capacidade de estar com a mão na massa. Está desconectado da realidade, está desconectado. Né, eu sempre, nesse sentido, na publicidade, eu nunca deixei de ser redator. Então, tinha um problema, eu sentava e ia ajudar. E, com isso, o cara que estava do lado reconhecia, como é que se diz, que apesar do meu péssimo temperamento, que ali foi uma coisa que, ao longo do tempo, eu tive que mudar completamente, porque o mundo mudou, e você tem que mudar. É para isso que você vive, para você ir aprendendo com suas coisas. Então, não adianta só ser uma pessoa de sucesso, você tem que ser um sucesso de pessoa. E a maneira de conversar com as pessoas, outras, é completamente do mundo que eu nasci, entendeu? E você tem que se transformar. Mas isso que esta pessoa está perguntando não é fácil. Como é que muitas vezes... Por quê? Porque o sujeito que vem de uma grande companhia, ele vem cheio de custos, de práticas, cheio de pomposas, entendeu? Cheias de... 3 assistentes, 2 motoristas. Embora os caras mais craques que eu conheço são simples. Simples. Mas esses são os legítimos, né? Esse é o grande CEO, esse não é o CEO grande. Sabe? Você pega um cara como o João Adib, ele é mão na massa, ele é um craque. Ele não tem negócio de pose, entendeu? É um cara que vai lá e faz, entendeu? Então, isso daí eu posso lhe dizer. Coisas que o vencedor tem em comum. Ele não tem frescura. É gente que atende seu próprio celular, que fala, que responde na hora, entendeu? Que você manda mensagem para ele, ele responde, ele é livre. Eu mando coisa para você, você me responde na hora e vice-versa. Não tem frescura. Quem tem negócio de muito mimimi, muita coisa... E essas pessoas, inclusive, são péssimas para negócio de crise, né? Porque crise, meu amigo, você tem que sentar e ali fazer tua coisa e resolver sua história, entendeu? Eu tive Covid, eu mesmo cuidava no meu banheiro, eu mesmo... os caras botavam... É difícil essa doença. Essa doença não é brincadeira, não. Você é um vírus. As pessoas têm que deixar comida na sua porta. E você fica e se afastar, né? E se afastar. Não é fácil, não. Eu imagino que não deva ter sido fácil. Meu querido amigo Nizam, a gente está chegando ao final da nossa conversa, que foi fenomenal. Eu postei que seria incrível
e não foi propaganda enganosa. É sempre um enorme prazer estar com você, ainda que remotamente, e ouvir os muitos ensinamentos que você tem para dar. Eu te admiro muito e eu acho que faz todo sentido essa admiração por alguma das coisas que você nos ensinou aqui. Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Muito obrigado, boa noite e escolham ser vivedores e não morredores, tá? Porque aí a crise não vai ser fácil, mas você vai ser mais forte para vencer uma crise desse tamanho. Muito obrigado e boa noite. Obrigado. Tudo de bom para vocês, pessoal. Pra você um ótimo fim de semana, Nizam. Um beijo para você, para Donata, para todo mundo. Donata tá aí? Ela está aqui para te dar um beijo. Mas chama ela aí. Esse. Muito feliz. Obrigado. Boa beijo. noite. Tchau. Tudo de bom para vocês. Tchau, tchau.